Tudo bom, alunos do sétimo ano? A partir desse momento, nós estamos iniciando, né, as nossas aulas presenciais e eu vou iniciar com a reprisezinha de um assunto que nós vimos na última aula, lá em meados de março. Ele é um assunto importantíssimo para a sua vida escolar, porque a partir do sétimo ano em diante, você, em matemática, sempre vai trabalhar com esses números. Você aprende outros assuntos, mas que vai ser usado esse conjunto de números, que é o conjunto dos números inteiros. Eu espero que alguém ainda lembre de alguma coisa. Se não lembra, vamos refrescar um pouquinho agora. Conjunto dos números inteiros, né? Os números inteiros são os números positivos e negativos. Estes números formam o conjunto dos números inteiros indicado por Z. Vou explicar para vocês. Até o ano passado, no sexto ano, vocês só viam o conjunto dos números naturais. Natural, porque desde quando eu passo a entender sobre números, quando eu passo a estudar números, esses números são naturais, que é usado no dia a dia, né? Nossos pais, mesmo sem ter estudado, eles conhecem esses números, são naturais, que é os números de zero para frente, né? Os números positivos. E nesse conjunto acrescenta-se os números negativos, né? É uma coisa a mais para a gente ter que aprender. E vamos lá. A questão da letra Z, já ia esquecendo, essa letra Z, ela é uma palavra alemã. Deixa eu ver se eu escrevo aqui para vocês. É mais ou menos isso aqui. Isso é uma palavra alemã, que lá na Alemanha essa palavra aqui significa número, né? Só uma questão histórica. Bom, o conjunto dos números inteiros é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. Eu tenho aqui um conjunto aqui, conjunto dos números inteiros, ó. Eu tenho aqui a letra Z, que representa isso, e tenho aqui alguns números. Vamos prestar atenção aqui no zero. Os números para esse lado são os positivos. Os números para esse outro lado são os negativos. Eu lembro que na aula que eu falei sobre isso, na aula presencial, quando se fala da questão de ser infinito, eu fiz até uma brincadeira com vocês. Vamos ver se vocês lembram. Vamos supor, para me provar que os números são infinitos, eu começo a escrever no quadro os números. Eu começo do zero para frente, os números positivos. 0, 1, 2, 3, continuo escrevendo. Eu saio do quadro, entro nas paredes da sala, continuo escrevendo. Continuo escrevendo no muro da escola os números. Continuo escrevendo nas paredes das casas vizinhas à escola. Eu chego em Pacifica, continuo escrevendo. Eu saio do planeta, continuo escrevendo os números. Eu chego em outra galáxia, continuo escrevendo os números. E isso significa que os números são infinitos, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Deu para entender, né, com essa brincadeira, que os números são infinitos, ou seja, não tem fim. Eles vão do zero para o além num sentido e do zero para o além no outro sentido, né? É só uma brincadeira para vocês aprenderem melhor. Os números inteiros negativos, eles são sempre acompanhados pelo sinal menos aqui, ó. Deixa eu apagar aqui que não ficou legal. Então, os números inteiros negativos, eles obrigatoriamente têm que vir com o sinal negativo. Não esqueçam disso. Número negativo tem que vir com o sinal negativo. Enquanto os números positivos podem vir ou não acompanhados de sinal mais. Eu vou dar aqui uma dica para vocês. Quando a gente está aprendendo, é bom usar tanto o sinal no negativo quanto o sinal no positivo, porque como eu estou aprendendo, é bom que eu aprenda a parte conceitual. Quando eu já tiver fera em matemática, eu posso suprimir o sinal de mais para ganhar tempo, mas só quando eu já estiver fera. Enquanto não sou, uso o sinal. O zero é um número neutro, ou seja, não é positivo
como também não é negativo. Vou fazer outra brincadeira aqui com vocês. Ele é o famoso nem, nem. Nem é um, nem é outro, né? Ou seja, ele divide o que é positivo do que é negativo. Nenhum nem outro, né? Nem nem. Não esqueçam que o zero não é positivo, como também não é negativo. Não esqueçam disso. Representação na reta numérica. Eu acho legal a gente sempre dar uma olhadinha na reta numérica, porque ela nos auxilia muito. Até nos momentos em que eu não estou conseguindo encaixar na minha mente esses conceitos de positivo e negativos, né? O que eu vou fazer com eles. Sempre quando eu vou na reta, visualmente eu consigo perceber as coisas. Então, quando tiverem dúvidas em alguma questão que surgir, sempre dê uma olhadinha na reta que você vai se situar, né? Porque você está vendo graficamente como é a coisa. Como é a reta numérica? Como o zero nem é positivo nem negativo, ele está aqui dividindo os dois. Para o lado aqui, ó, direito. Para o lado direito, que é o lado que eu escrevo, né? Eu tenho os números positivos. Para o lado esquerdo, que é o lado de quem é canhoto, né? Que escreve, eu tenho os números negativos. Então, com essa reta, quando aparecer alguns cálculos, alguma questão que eu tenho que saber quem é mais, quem é menos, então, se eu não conseguir ainda colocar na minha mente direito como funciona o negócio, essa reta numérica me auxilia muito. Vamos lá, vocês vão ver lá na frente o que é que eu estou dizendo. Todo número inteiro, ele possui um antecessor e um sucessor. Esse assunto a gente viu lá no primário, né? Vocês devem ter estudado aí ou comigo ou com outro professor. O que significa isso? Com os números naturais, que é aquele que nós estávamos acostumados, né? Do ano passado para trás, nós sempre estudamos os números naturais. Então, do ano passado para trás, eu saberia como é que funciona isso. Eu vou dar um exemplo aqui com a minha idade, né? Eu, professor de vocês, o Wellington, tem 17 anos. Deixa eu baixar mais aqui. Tenho 17 anos. Aí o professor pergunta: se o Wellington tem 17 anos, qual é a idade que ele tinha o ano passado, né? A idade anterior. Então ele tinha 16. A outra pergunta: qual é a idade do professor Wellington no próximo ano? Se ele tem 17, então o sucessor de 17 é 18. Simples assim, né? Um negocinho lá, terceiro ano, quarto ano. Só que isso é com os números naturais. Agora nós estamos vendo os números inteiros, que tem os números negativos, que é uma coisa diferente para a gente. Então vamos ver como é que funciona isso? Vamos lá. Comparação de números inteiros. Especificamente aqui, nesse exemplo, eu tenho os números negativos. Eu vou primeiro aqui nos números. Eu tenho o número 5, menos 5 e menos 15. Qual é o maior dos dois? O menos 5 ou o menos 15? Lá nos conjuntos dos números naturais eu saberia que o 15, logicamente o 15 é maior do que o 5. Só que aqui é o inverso, é o outro lado, né? Quem é o maior? Vamos ver que se é o contrário, é o inverso, é o outro lado. Então eu acredito que vai ser o contrário também, né? Eu acredito que vai ser o menos 5 é maior do que menos 15. Mas professor, como é que pode? Eu vou provar assim. Tem uma regrinha aqui que explica. Entre dois números inteiros negativos, o maior é aquele que está mais próximo do zero. Vamos ver aqui na retinha numérica. Eu disse que ela iria nos auxiliar quando eu estou confuso. Estou aqui na reta numérica. Quais são os números que tem lá? Tem o menos 5 e o menos 15, que vai estar mais ou menos aqui. Qual dos dois está mais perto do zero? O menos 5. Então, acertei. O menos 5, no caso dos números negativos,
é maior do que o menos 15. Se vocês já pegaram como é que funciona a coisa, quem é maior aqui? Menos 2 ou menos 3? Se eu olhar na reta numérica, quem é que está mais próximo do zero? É menos 2 ou menos 3? Visualmente eu consigo perceber que quem está mais próximo do zero é o menos 2. Ó, esse sinal aqui de maior que é essa abertura, ó, essa abertura aqui fica voltada para frente do número que é maior. E aqui, menos 10 e menos 100. Como eu já aprendi as regras, que o mais próximo do zero é maior, então o menos 10 é maior. Então eu vou fazer aqui o sinal maior que com abertura para ele. Maior que. Perceberam como é simples? É só aprender essa regrinha. Nos negativos, o que tiver mais perto do zero é o maior. Nos números positivos, que é o que nós vamos ver agora, vocês já sabem de cor, né? Não tem como ter problema aqui. Quem é maior aqui, ó? 5 ou 15? Simples, é o 15. Quem é maior aqui? O 2 ou o 3? Simples. Se vocês querem uma regra para ficar mais encaixado, aqui já é o contrário. O número que for mais distante de zero será o maior, né? E quem é mais distante de zero aqui, ó? O 10 ou o 100? O mais distante é o 100. Então eu faço a abertura do sinal maior que voltada para o 100. Perceberam como é fácil, gente? A tarefa lá é simples, só com isso aqui dá para vocês responderem. E chegamos ao fim. A tarefa lá é online, dá para vocês fazerem até deitado. É só estar com a mente tranquila. E abaixo aqui do vídeo vocês podem colocar assim algumas críticas construtivas. Professor, é melhor dessa forma, entendeu? Porque como é eu que estou ensinando para vocês, nada melhor do que vocês me dizerem melhores formas que vocês consigam aprender, como é que eu deixo isso aqui melhor, tá bom? Então, até a próxima semana e caprichem na atividade, viu?